versículo 7. Vamos ler ali para que a gente possa ler. Eu leio um versículo, você lê o outro. Vamos lá, preparados? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, versículo 2, toda a igreja. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vai mais um pouquinho, versículo 8, toda a igreja. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Agora descobrindo-nos ou revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e para terminar o 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Senhor, lemos a tua palavra, fala com a tua igreja, com o teu povo, e usa este teu servo como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra possa impactar os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de se assentar, a gente pode dar para o Senhor uma linda salva de palmas, e também com a nossa boca glorificar o Senhor. Faz isso, aplaude com as mãos, com a boca glorifica e exalta o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Nós estamos caminhando aí para os últimos dias do mês de março. E neste mês nós fizemos o propósito de buscarmos consagração e santificação, baseados num versículo que está servindo de referência para a gente ao longo deste mês, que é o versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que fala que nós temos que aperfeiçoar a santidade, aperfeiçoar a santificação. E ao longo deste mês nós temos sendo ministrados sobre santidade, sobre santificação. Temos ouvido palavras edificantes, poderosas, palavras que têm trazido instrução, ensinamento, orientação para as nossas vidas. E não sei se você tem percebido, cada mensagem, uma melhor que a outra, uma mais edificante com a outra, mensagens com ilustrações, mensagens com ensinamentos profundos, e nós temos crescido em santidade, crescido em santificação para a glória do Senhor, lembrando sempre que nós fomos santificados. Todos nós, eu e você, nos tornamos santos. Você lembra qual momento? No exato momento em que entregamos a vida e o coração para Jesus. A gente aprendeu que antes de Jesus, todos nós, sujos, contaminados pelo pecado, estávamos na imundícia, diz a palavra do Senhor. Mas no momento em que você entregou a tua vida e o teu coração para Cristo, quem que já recebeu Jesus como Salvador, aí levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte. A gente aprendeu que nesse exato momento, instantaneamente,
nós fomos justificados pela fé, e no ato da justificação, eu e você fomos feitos santos pelo Senhor. Olha lá, põe para mim por favor o versículo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 1. Perceba que mais uma vez Paulo, ele vai saudar a igreja. Agora não é mais a igreja de Corinto, agora é a igreja de Éfeso. E quando ele vai saudar os irmãos e as irmãs da igreja de Éfeso, veja a saudação dele, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, a quem que é? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando Paulo faz esta saudação, e ele diz que a saudação é aos santos, ele não está se referindo a imagens que estavam nas paredes na cidade de Éfeso. E Éfeso era uma cidade que havia muita idolatria. Mas quando ele fala aos santos, ele está se referindo aos irmãos e às irmãs, aos homens e às mulheres de Deus que congregavam na igreja de Éfeso. E assim como os irmãos da igreja de Éfeso, os irmãos da igreja de Corinto eram santos, os irmãos e as irmãs da igreja de Mirim também são santos em Cristo Jesus. Você pode dizer um glória a Deus bem forte aí? Por quê? Porque todos que recebem Cristo Jesus como Senhor são santificados, são transformados em santos instantaneamente. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então nós nos tornamos santos no momento da conversão, mas nós temos aprendido que agora que nós somos santos, só quem é santo aí diga um glória a Deus. Agora que nós somos santos, nós temos que caminhar em santidade, andar em santidade, prosseguir em santidade, andar no caminho da santidade, e como aprendemos lá em 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a santificação. Até quando? Até quando que nós temos que andar em santidade? Até quando que a gente tem que caminhar aperfeiçoando a santificação? Até quando mesmo, pastor Hildo? Até o momento em que Cristo virá nas nuvens para nos buscar, até o momento do arrebatamento da igreja, onde nós verdadeiramente nos tornaremos santos, porque naquele momento em que Cristo vier nas nuvens, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Olha o que vai acontecer no momento do arrebatamento. Diz que todos os irmãos que morreram em Cristo, que estão sepultados, eles vão ressuscitar, recebendo um novo corpo. Mas eles não vão receber um novo corpo porque eles não têm mais corpo, porque o corpo humano foi comido pelos bichos. Eles vão receber um novo corpo porque ninguém entra no céu com esse corpo corruptível. A gente entra no céu com um corpo que a Bíblia chama de corpo incorruptível, um corpo sem corrupção, que é o corpo que Jesus recebeu na ressurreição. Então os mortos recebem o corpo, e a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, assim como aqueles irmãos recebem o nosso novo corpo, nós também somos transformados. Pastora Rosália, assim num instante, esse corpo aí desaparece, e o Senhor te dá um novo corpo, um corpo glorificado. Quem pode dar um glória a Deus? E com esse novo corpo agora, a gente vai poder desfrutar, experimentar a perfeita santificação, porque é em perfeita santidade que eu e você vamos entrar no céu. Só quem vai para o céu aí, dá um glória a Deus, e aplaude o Senhor bem forte com as mãos, e glorificando com a boca e com os lábios. Agora o tema santidade, santificação, ele é um tema presente na Bíblia. É interessante que a gente se propôs a falar sobre santidade e santificação nesse mês, e naturalmente eu fui procurar na leitura bíblica textos que falam a este respeito. E é interessante que a gente vai, como o nosso olhar é atento a esse assunto, a gente começa a ver, a gente começa a notar. Você quer ver uma coisa que interessante, como é o nosso cérebro?
Você se lembra aí quando você estava grávida, a irmã aí, né? E você, papai, mamãe, você lembra quando a esposa estava grávida? Você lembra disso? É interessante que quando a mulher está, em dias normais, tem um monte de mulher grávida por aí, mas a gente não percebe elas. Mas quando a nossa esposa engravida, parece que só tem mulher grávida na rua. Vocês perceberam isso? Por que que a gente começa a perceber as mulheres grávidas e antes a gente não percebia se elas sempre estão aí? É porque agora o nosso olhar está atento para aquilo. Olha que interessante, eu comprei um sandeiro. Você sabe que eu nunca tinha reparado o sandeiro na rua. Agora que eu comprei sandeiro, é o que mais tem na rua, só tem sandeiro na rua. Mas na verdade eles sempre estavam aí. Por que que antes eu não reparava? Porque não me interessava ver isso. E agora, como eu tenho os meus olhos estão atentos, o meu cérebro está percebendo a presença desse carro. E da mesma forma, quando a gente começou a falar sobre santidade, santificação, eu comecei a olhar atentamente na Bíblia aquilo que a palavra fala sobre santidade e santificação. E o interessante é que o tema santidade, o tema santificação, ele está em toda a Sagrada Escritura, não só nas cartas de Paulo, não só nas palavras de Jesus no Novo Testamento, mas no Velho Testamento nós encontramos o tema santidade presente. Porque olha para o pastor, não se distraia. Por que o tema santidade é presente? Porque santidade é um propósito, é um projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Deus quer uma igreja santa. A Deus quer uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja santificada, purificada. Esse é o projeto e o propósito de Deus para a igreja. E o que eu tenho ensinado para vocês, olhe para o pastor e entenda isso. O que eu tenho ensinado para vocês é que o fato de nós não sermos perfeitos, e nós não somos, o fato de sermos falhos, e todos nós somos, não serve de desculpa e nem de justificativa para nós nos conformarmos com as coisas erradas na nossa vida e vivermos carregando o pecado como se não tivesse problema. Não, eu e você, nós já nascemos de novo. Diga bem forte: eu nasci de novo. E aí o apóstolo Paulo diz que porque nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Nós fizemos uma ilustração aqui dizendo que quando a gente nasceu de novo, o velho homem morreu, e nós temos que largar o morto com as coisas dele lá, e não ir buscar as coisas do morto para carregar com a gente, não. As coisas que era do velho homem ficam lá com o morto, e a gente vai viver a nova vida em santidade com Cristo Jesus. Sou imperfeito? Sou falho? Sou. Mas o meu propósito é viver em santidade. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aperfeiçoando a santificação. Eu pergunto, Wagner Júnior, eu preciso aperfeiçoar algo que já é perfeito? O que eu tenho que aperfeiçoar? Aquilo que é imperfeito, aquilo que ainda tem falha, aquilo que ainda tem defeito. Então eu sei que a santidade, a santificação em mim, ela ainda não é perfeita, mas eu não me conformo com as coisas erradas, e eu continuo na presença de Deus, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor, pedindo perdão pelos pecados, pedindo a força do Espírito Santo para me melhorar, e eu vou me aperfeiçoando cada dia mais, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer um glória a Deus? Agora olha que interessante o texto bíblico, vamos comigo aqui, versículo 3, nessa passagem de Efésios, Paulo diz assim, bendito o Deus, qual Deus que é bendito? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem aí o texto, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque os homens criam muitos deuses, no mundo existem muitos deuses, mas o único e verdadeiro Deus, ele é o Deus. E como que a gente identifica este verdadeiro e poderoso Deus? Ele é o único que é Pai,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, para que ninguém, lá em Éfeso havia muita idolatria e muitos deuses, mas o Paulo está dizendo assim, olha, o Deus que importa é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode deixar o versículo para a gente? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que ele fala de Deus. Ele está dizendo que o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu gosto desse texto, porque esse texto ele traz algumas revelações profundas. Observe comigo. Ele está dizendo que Deus, quem crê em Deus aí? Ele está dizendo que Deus não só vai nos abençoar no futuro, mas Ele está dizendo que Deus já nos abençoou. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Eu quero que você creia, olhe para mim, que você, homem de Deus, você já é um homem abençoado. Você, mulher de Deus, já é uma mulher abençoada. Porque o texto bíblico está dizendo que Deus já nos abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Mas Ele nos abençoou com qual bênção? Com qual bênção que Deus já abençoou você, irmão? Com qual bênção que Deus já abençoou você, irmã? Vamos ver a resposta? Ele já nos abençoou, lê comigo, com todas as bênçãos espirituais. Então Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. No mundo espiritual, todas as bênçãos que nós precisamos já foi ordenada e liberada pelo Senhor nas nossas vidas. Às vezes a gente não vive a bênção, porque por várias razões, às vezes por falta de fé, às vezes por falta de conhecimento, de ter a revelação, mas a bênção que você precisa, ela já foi liberada por Deus, porque Paulo escreveu, inspirado pelo Senhor, que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Então entenda, toda a bênção que você precisa, já está liberada por Deus nos lugares celestiais, já está lá. Ela só precisa chegar até você, ela só precisa chegar até mim, mas já é sua, já está liberada, já está nos lugares celestiais. Mas a bênção, ela às vezes não chega por várias razões, por falta de fé, às vezes por falta de saber que eu já tenho direito àquilo. Eu conto já há muitos anos uma história de uma mulher que viveu uma vida na pobreza extrema, e ela tinha no barraquinho dela, muito pobre, ali era a expressão da miséria, mas ela tinha na parede um quadro esquisito que ela tinha ganhado, diziam que era dos parentes dela, dos parentes antigos, e um dia um assistente social foi lá visitar aquela irmã muito pobre, e aí viu aquele quadro esquisito, e se interessou, ficou curioso de ver, chegou mais perto, pediu permissão para olhar, e na verdade aquilo que estava na moldura de um quadro não era um quadro, pastor Hilton, mas era na verdade um testamento que dizia que um parente distante havia morrido e havia deixado para aquela mulher como herança uma grande fortuna. E ela então, quando o assistente social revelou aquilo para ela, o próprio assistente social ajudou aquela senhora simples a tomar posse daquela riqueza que já era dela. E uma vez que ela tomou conhecimento que ela tinha por direito uma herança milionária, ela deixou de viver na miséria e passou a desfrutar de uma vida abundante. Agora olha que interessante, ela já era rica há muito tempo, desde que aquele quadro chegou na mão dela, ela já era rica, mas porque ela era uma pessoa muito simples, com pouca instrução, ela não percebeu que aquilo era um testamento, ela achou que era um quadro e pôs na parede, e sendo rica, por não tomar conhecimento que ela já era dela a riqueza, ela passou muitos anos da vida dela na miséria, viveu na miséria sendo rica, viveu na miséria tendo direito à riqueza.
E muitas vezes nós também não vivemos as nossas bênçãos, porque nós não temos a revelação, o conhecimento que já somos abençoados. Mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, que já nos abençoou, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você creia nisso e entenda esta verdade. Você já é abençoado, você já está abençoado, e tudo o que você precisa já está ordenado e liberado pelo Senhor nosso Deus. Só quem crê dá um glória a Deus e aplaude a Ele bem forte aí, com bastante alegria. O versículo 4 diz assim, que além disso, Ele também nos elegeu nele, Deus nos elegeu nele. Lembra, em alguns cultos atrás, eu não lembro se foi 2, 3 cultos atrás, eu ensinei para vocês o que é ser eleito. Até porque eu usei o versículo que fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de santidade, de mansidão, de uma série de coisas. E eu expliquei para vocês o que é ser eleito. Não sei se você se lembra, mas até usei a ilustração do seguinte: nós vamos ter eleição agora em outubro. E o que a gente faz na eleição? A gente escolhe aquele que vai governar sobre nós. Então o que é quando alguém é eleito? O que ele foi? Ele foi escolhido. E a palavra de Deus, ela diz que você é um eleito de Deus. Ou seja, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E aqui está dizendo que Deus te elegeu nele. Aqui está dizendo que Deus escolheu você. Você pensa que você é uma obra do acaso? Você pensa que você é um acidente? Você pensa que você está aqui, que você é só mais um no meio da multidão? Não, você não é um acaso, você não é um acidente, você não é só um no meio da multidão, você não é uma laranja no meio da banca de laranja, você não é um limão, só mais um no meio da banca de limão. Não, você é um eleito de Deus. Você é uma eleita de Deus, ou seja, um escolhido, uma escolhida do Senhor. Lembra que ele passou embaixo da árvore? E aí ele olhou para cima da árvore e tinha um homem lá em cima, um homem pequenininho. E eu gosto desse texto porque Jesus podia ter falado assim: ei você, desce aí porque eu quero ir na tua casa. Jesus podia ter feito assim: vem, e ele ter descido, mas não. O que Jesus fez embaixo da árvore quando parou? Jesus olhou e falou assim: Zaqueu, desce depressa porque eu vou na tua casa. Não é qualquer um, é um escolhido de Deus, é um eleito de Deus. E Deus, quando te chamou, Ele te chamou pelo teu nome, porque Ele te escolheu, porque Ele te elegeu. Você é um escolhido, uma escolhida, um eleito, uma eleita. E eu quero ouvir, qual foi o nome que Ele chamou mesmo? Não ouvi direito, qual foi o nome que Ele chamou? Esse aí mesmo. Você ouviu Ele chamando o teu nome, porque você é um escolhido, uma escolhida. Deixa o versículo, não tira não. Você é um escolhido, uma escolhida, como também nos elegeu nele. E o que eu gosto disso aqui, nos elegeu nele quando? Quando que Ele nos escolheu? Vão comigo. Antes da fundação do mundo. Ô Júnior, você não tinha nem nascido, cara, e Deus já tinha escolhido você. Mas aí alguém fala: mas é que o Júnior é novinho. Quantos anos você tem, Júnior? Não é de casado, eu pergunto a idade. Oi? 39. 39 está novinho ainda, né? Quantos anos você tem, Ioiô? 72. E a irmã Francisca? 85. Já passou até o seu Magno. 85. 85 é bastante tempo, né? Eu quero chegar lá. E eu vou chegar lá. Com essa energia toda aí, Agora pensa bem, irmã Francisca, você tem 80, mas antes de você nascer, antes de você ser gerada, o texto está dizendo que Deus já tinha te escolhido. Você é escolhido e escolhida de Deus
antes de ter nascido e antes de todas as coisas existirem, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você. Você está entendendo o quanto que você é importante? Você está entendendo o tamanho da sua importância e do seu valor para Deus? Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha olhado e falou assim: Carol, e chamou você pelo nome. Quem está feliz com isso, diga glória a Deus. E olha assim, e para que Ele te escolheu? Para que Ele te elegeu? Para que Ele te separou antes da fundação do mundo, antes de você nascer? Para que foi que Ele te escolheu? Ele te escolheu para quê? Para que, todo mundo comigo, vai lá, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então, Lídia, antes de você nascer, Deus já te escolheu para você ser santa. Você entendeu, pastor João? Antes de você nascer, e olha que o pastor João faz tempo que nasceu, hein? Antes de você nascer, pastor, Deus já tinha te escolhido para ser santo. Você vê como a santidade não é uma coisa qualquer? Você vê como a santidade não é uma coisa que pode ser ignorada, uma coisa dispensável. A santidade não é uma coisa que pode ser tratada com descaso, com desprezo, ou tratada de qualquer jeito, não. A santidade é tão importante, Pedro, que antes de você nascer, Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te chamou pelo nome. Ele falou: Pedro, vem, e eu estou te chamando para você vir ser um santo na minha presença. Nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos, bem forte, santos e irrepreensíveis diante dele. Santos, então entenda, olha para mim, ser santo e irrepreensível não é ser perfeito, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos e nunca seremos. Mas o fato de não sermos perfeitos, de sermos falhos, de não conseguirmos ser perfeitos, da falha existir na nossa vida, não é motivo para nós acharmos normal vivermos na imundícia, nas coisas erradas, no pecado, de adotarmos pecado como nosso pecado de estimação, não. Porque antes de nós nascermos e antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos chamou pelo nome. Qual o nome que Ele chamou mesmo, que eu não estou ouvindo bem? Então esse nome mesmo, Ele chamou esse nome aí, dizendo para você: eu estou te elegendo, eu estou te escolhendo, eu estou te chamando para andar na minha presença e ser santo e ser irrepreensível. Então a santidade tem que ser um objetivo. A santidade tem que ser um propósito, tem que ser um alvo a ser atingido, um alvo a ser alcançado. Pastor, eu nunca vou conseguir alcançar, não tem importância, mas eu sempre vou olhar para esse alvo e vou mirar nele e vou caminhar na direção dele, aperfeiçoando a santificação na presença do Senhor. Porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, para ser santo e irrepreensível diante dEle. Dá para ter esse propósito no coração? Quem está disposto aí comigo a ter esse propósito no coração? Irmãos, olhe para mim. Desde que eu aceitei Jesus, e não faz pouco tempo, já faz muito tempo, eu tinha 17 anos, 88. Foi 87 para 88, Olha que faz tempo esse negócio aí, hein? Desde o século passado. Desde que eu aceitei Jesus, e já faz muito tempo, eu já errei e já falhei muitas vezes. Gostaria, Pedro, de não errar nunca mais. Mas eu sei que o erro, infelizmente, vai acontecer mais vezes na minha vida, como acontece na sua também. Mas isso, eu nunca vou me conformar. Mesmo sabendo disso, eu nunca vou me conformar. Eu nunca vou achar isso normal.
porque eu sei que Deus me chamou, eu ouvi Ele me chamando pelo nome, lá na igreja da Casa Verde, quando eu estava sentado na metade da igreja para o fundo, do lado direito, e o pastor Odilon foi usado por Deus, e chamou para ir no altar, quem ia entregar a vida e o coração para Jesus. Jesus me chamou aquele dia, eu fui chorando no altar, eu não esperei outras pessoas irem, aquele dia um monte de gente aceitou Jesus, mas eu fui o primeiro a me levantar, e ir chorando para o altar, e me jogar de joelhos nos pés do Senhor. Naquele dia eu fui chamado, e daquele dia em diante, o Senhor me chamou para ser santo. Então se eu falho eu me arrependo, se eu falho eu choro, se eu falho eu reconheço que errei, eu peço perdão, eu confesso para o Senhor, peço a ajuda dEle para me levantar, Ele me lava, Ele me limpa, Ele me purifica, Ele me santifica, e eu volto a andar em santidade, aperfeiçoando a santidade, para a honra e glória do Senhor, porque eu entendo que desde antes de eu nascer, Ele me chamou para ser santo e irrepreensível. Fala comigo, Deus me chamou para ser santo e irrepreensível. Quem aceita esse chamado? Quem vai se manter nesse chamado? Aceita o chamado e se mantenha no chamado para a glória do Senhor. E para a gente terminar e a gente poder ir para casa com essa palavra, eu só quero falar um pouquinho mais, o último versículo, versículo 5. Ele te chamou antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível, mas Ele fez algo mais. Olha que coisa bonita que Ele fez. Vamos ler comigo, todo mundo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, que além dele nos ter chamado pelo nosso nome antes da gente ter nascido, para nós sermos santos e irrepreensíveis, aqui está dizendo que Ele nos chamou também. Ele também nos chamou e nos predestinou. O que é predestinar? É ter um destino antes de começar a caminhada. Quando eu começo a caminhada, o meu destino já está determinado. Aqui está dizendo que Ele me predestinou e predestinou você, para nós sermos filhos de Deus, por adoção através de Jesus Cristo. Nós não éramos filhos, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Sabe aquela frase popular que diz assim, todos são filhos de Deus? Ela não é verdadeira. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia, está escrito na palavra isso, existem os filhos de Deus e os filhos da perdição. A Bíblia separa, e ela diz que nós fomos feitos, ou seja, nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos Jesus. João capítulo 1 fala assim, veio para o que eram os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus. Mas aqui o Paulo está dizendo que você, quem já se tornou filho de Deus quando aceitou Jesus aqui? Quem aceitou Jesus, levanta a mão e diga, eu já aceitei Jesus, eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Nesse dia você se tornou filho de Deus, mas o Paulo está dizendo algo que é mais precioso do que isso. Ele está dizendo que você já tinha sido escolhido por Deus para se tornar filho dele antes de você nascer. Olha que coisa linda. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Então, quando nós aceitamos Jesus, é como se nós tivéssemos sido adotados por Jesus como irmão dele. E se nós fomos adotados por Jesus como irmão, Jesus é filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Mas você foi escolhido para isso. E eu quero que você saia deste culto valorizando essas coisas, entendendo essa verdade preciosa e não abrindo mão dela por nada. Você foi escolhido antes de você nascer, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível e para ser filho de Deus. Então você é santo,
Você é irrepreensível e você é filho de Deus, porque Deus te escolheu para isso. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Põe a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor Deus querido e poderoso, a tua palavra é rica, tua palavra ela é alimento para as nossas vidas, e a tua palavra tem revelações profundas e poderosas, que às vezes a gente, pelo simples fato de não lermos, a gente não recebe a revelação. Mas hoje a tua palavra, o Senhor veio nos mostrar na tua palavra, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E que antes da fundação do mundo, antes da gente nascer e antes de todas as coisas existirem, o Senhor já nos escolheu e nos separou para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. E ainda nos predestinou para sermos teus filhos. E que estas verdades preciosas e poderosas fiquem vivas na tábua do nosso coração, e que nem o diabo, nem o mundo consiga arrancar essa verdade de dentro de nós. Somos filhos escolhidos, separados pelo Senhor, fomos chamados pelo nome, e por isso vamos viver em santidade, caminhar em direção à santidade, procurando ter uma vida irrepreensível, ainda que a falha vá acontecer, mas nós vamos procurar andar em santidade, em santificação, e vamos procurar honrar o Senhor com as nossas vidas, como expressão da nossa gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós. Senhor, receba a nossa gratidão. Levanta a sua mão e diga: Senhor Deus, recebe a minha gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já entregou todas as bênçãos. O Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor, por ter me chamado pelo nome. Obrigado porque o Senhor me escolheu, me elegeu, para que eu possa ser santo e irrepreensível diante do Senhor. E obrigado também por ter me escolhido e me predestinado para ser teu filho. Eu te glorifico, ó Deus, por tudo isso e muito mais, em nome de Jesus. Diz um amém, aplaude o Senhor bem forte, com bastante alegria. Graças a Deus. Enquanto o pastor João Batista vai vindo aqui no altar, pode sentar um pouquinho.